Você sabe o que é ver a vida se esvaindo da pessoa que você mais ama no mundo? Eu sei. Meu nome é Helena. E por 7 longos, intermináveis anos eu vivi um pesadelo acordada. 7 anos de joelhos gastos no chão frio da madrugada, de lágrimas que pareciam nunca secar, de um grito silencioso que rasgava minha alma enquanto eu via meu filho, meu único filho, Lucas, morrer um pouco a cada dia. Lucas não era um menino mau, pelo contrário, ele era a luz da minha vida. Tinha um sorriso que desarmava qualquer um coração generoso e sonhos que pareciam grandes demais para o nosso pequeno apartamento. Ele sonhava em ser músico, vivia com um violão nas costas e os dedos sempre calejados de tanto tocar. Mas o mundo tem suas próprias melodias, e nem todas elas são canções de ninar. Tudo começou de forma sutil, como uma nota desafinada em sua música perfeita. Primeiro, foram as novas amizades, os olhares distantes, o cheiro estranho que ele trazia nas roupas. Eu, como mãe, sentia que algo estava errado. Aquele brilho nos olhos dele estava se apagando, sendo substituído por uma ansiedade sombria, uma inquietação que eu não conseguia nomear. O que foi, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Eu perguntava, com o coração já apertado. Nada, mãe. É só cansaço da faculdade. Ele mentia, e eu, por um tempo, fingia acreditar. A gente sempre quer acreditar no melhor, não é? Mas a mentira tem pernas curtas, e a verdade sobre as drogas é um monstro que arromba a porta da frente sem pedir licença. A maconha foi a porta de entrada. Depois veio a cocaína. E com ela, o Lucas que eu conhecia começou a desaparecer. O violão foi empenhado, os livros da faculdade vendidos. O dinheiro que eu deixava para as contas de casa sumia misteriosamente. As discussões se tornaram nossa nova rotina. Eram gritos, acusações, portas batendo. Eu chorava, implorava, tentava argumentar, mas eu não estava mais falando com o meu filho. Eu estava falando com o vício que o habitava. O fundo do poço, no entanto, ainda estava longe. Ele chegou com uma pedra, uma maldita pedra de crack. Foi nesse ponto que a morte começou a rondar nossa casa de verdade. Lucas emagreceu a ponto de seus ossos ficarem visíveis sob a pele. Seus dentes começaram a apodrecer. Seus olhos, antes cheios de vida, se tornaram 2 órbitas vazias, assustadas, perdidas. Ele não comia, não dormia. Vivia apenas para a próxima pedra. Eu o vi roubar dentro de casa. Primeiro, pequenos objetos. Depois, a aliança de casamento do pai dele, que eu guardava como uma relíquia. Aquilo me quebrou em 1000 pedaços. Eu o expulsei de casa. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu o amava mais que tudo, mas a convivência tinha se tornado um inferno de medo e desconfiança. Eu tinha medo de dormir e acordar com ele me machucando por dinheiro. Ele foi para a rua. E meu calvário se intensificou. Eu não dormia mais. Passava as noites em claro, imaginando onde ele estaria, se sentia frio, se sentia fome, se estava vivo. Eu rodava a cidade de madrugada, com meu carro velho, procurando por ele nas cracolândias, nos becos escuros, debaixo de marquises. Às vezes eu o encontrava, e a visão era devastadora. Meu menino, meu músico, revirando latas de lixo, com o rosto sujo, os pés descalços, tremendo de frio e de fissura. Eu parava o carro, meu coração sangrando, e tentava conversar. Filho, volta para casa. Pelo amor de Deus, me deixa te ajudar. A resposta era sempre a mesma. Um olhar vazio, às vezes agressivo. Me dá dinheiro, mãe. Se não for para dar dinheiro, me deixa em paz. Eu dava comida, um agasalho, mas nunca dinheiro. E cada vez que eu o deixava para trás, naquele inferno a céu aberto, um pedaço da minha alma morria com ele. Foram 7 anos assim. 7 anos de internações fracassadas, de promessas quebradas, de esperanças que nasciam e morriam no mesmo dia. Os amigos se afastaram. A família me julgava. Você mimou demais, Helena, diziam alguns. Desiste, esse aí não tem mais jeito, cochichavam outros. Eu me agarrei a Deus como um náufrago se agarra de um pedaço de madeira no meio da tempestade. Minha casa virou uma igreja particular. Eu orava, jejuava, clamava. Meus joelhos tinham calos. Eu conversava com Deus o dia inteiro. Senhor, tu me deste esse filho. Ele é teu. Não deixa o inimigo roubar a vida dele. Traz ele de volta para mim, Senhor. Traz meu menino de volta. Mas os anos passavam, e a situação só piorava. Minha fé começou a vacilar. Eu estava exausta, física,
emocional e espiritualmente esgotada. Eu não tinha mais forças para lutar. Eu olhava no espelho e via uma mulher envelhecida, derrotada, com os olhos fundos de tanto chorar. Onde estava Deus? Ele não estava ouvindo minhas orações? A noite que mudou tudo começou como a pior de todas. Era uma noite fria de inverno e uma chuva fina e gelada caía sem parar. O telefone tocou por volta das 2 da manhã. Era de um hospital público. Senhora Helena? Seu filho, Lucas, deu entrada na emergência. Ele sofreu uma overdose e uma parada cardíaca. O estado dele é gravíssimo. Meu mundo desabou. O chão sumiu sob os meus pés. Fui para o hospital dirigindo em transe, sem sentir minhas próprias mãos no volante. Ao chegar lá, a cena era de guerra. Os médicos corriam tentando reanimá-lo. Eu via tudo através de um vidro, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Eu vi o monitor cardíaco mostrar uma linha reta e ouvi a frase que nenhuma mãe deveria ouvir. Perdemos ele. Mas então, um dos médicos, um jovem, gritou. De novo, mais uma vez. E eles aplicaram o desfibrilador mais uma vez. E como um milagre, o coração dele voltou a bater. Fraco, instável, mas batia. Eles o levaram para a UTI. O médico veio falar comigo, seu rosto cansado e sem esperança. Mãe, o coração dele voltou, mas o cérebro ficou muito tempo sem oxigênio. As próximas horas são decisivas. Sinceramente, só um milagre. Prepare-se para o pior. Naquela noite, sentada naquele corredor de hospital frio e silencioso, algo dentro de mim se quebrou. Não era mais só tristeza. Era um esgotamento total. Eu tinha lutado por 7 anos. Tinha dado cada gota da minha força, da minha fé, do meu amor. E ali estava meu filho, ligado a aparelhos, mais perto da morte do que da vida. Eu não tinha mais orações bonitas, não tinha mais súplicas elaboradas. Eu me arrastei até a pequena capela do hospital, um lugar vazio e silencioso. E ali, de joelhos no chão gelado, eu não pedi, eu não implorei, eu entreguei. Minha oração foi um grito que veio do fundo das minhas entranhas. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram mais de tristeza, eram de rendição. Deus, eu gritei em um sussurro rouco. Eu não aguento mais, eu não posso mais. Eu lutei, Senhor. Tu sabes que eu lutei, mas eu perdi. O inimigo venceu. Eu não consigo mais ser a mãe do Lucas. Eu não consigo salvá-lo. Então, a partir de hoje, eu não sou mais a mãe dele. O Senhor é o Pai. Pega ele para ti. Se for para ele viver nesse mundo como um escravo do diabo, leva ele de uma vez. Leva, Senhor. Mas se o Senhor ainda tiver um plano na vida dele, se a tua promessa ainda estiver de pé, então tira ele desse chão. Faz o milagre que eu não posso fazer. Ele é teu. Faça o que quiser. Mas eu desisto. E pela primeira vez em 7 anos, eu senti uma paz que eu não consigo explicar. Uma paz que dizia que a batalha não era mais minha. Eu tinha entregado meu filho no altar de Deus. Eu tinha colocado a causa nas mãos do único que poderia verdadeiramente vencer aquela guerra. Eu dormi ali mesmo, no banco da capela, exausta, mas em paz. Na manhã seguinte, acordei com uma enfermeira me tocando no ombro. Senhora Helena, o médico da UTI quer falar com a senhora. Meu coração gelou. Fui esperando a notícia da morte, mas o médico estava com um olhar diferente, um olhar de espanto. Eu não sei explicar o que aconteceu, ele disse coçando a cabeça. Os exames dele estão melhorando. A atividade cerebral está voltando ao normal. É inexplicável. Ele acordou. E a primeira coisa que ele perguntou foi: cadê minha mãe? Quando entrei naquele quarto de UTI, vi meu filho, entubado, fraco, mas com os olhos abertos. E pela primeira vez em anos, ele não tinha aquele olhar vazio. Havia lágrimas nos olhos dele. Eu segurei sua mão e ele apertou a minha com uma força que eu não sabia que ele ainda tinha. Lucas sobreviveu. E aquele evento foi o choque de realidade que ele precisava. Ele me contou semanas depois que enquanto estava apagado, ele teve um sonho. Ele se via caindo em um poço escuro, sem fundo. E enquanto caía, ouvia a minha voz gritando, desesperada. Mas de repente, uma luz ofuscante apareceu, e uma mão poderosa o segurou e o puxou para cima. Ele disse que sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Aquele foi o verdadeiro começo da libertação. A recuperação foi uma luta dura, diária. Ele passou por uma clínica de reabilitação,
Mas desta vez foi diferente. Desta vez, ele queria a mudança. Ele se agarrou a Deus com a mesma intensidade com que antes se agarrava às drogas. Ele começou a ler a Bíblia, a orar, a buscar ajuda na igreja que eu frequentava. Houve dias difíceis, dias de tentação, de síndrome de abstinência, de memórias dolorosas. Mas em cada um desses dias, nós orávamos juntos. E a força não vinha mais de mim, mas de Deus. Hoje, 5 anos se passaram desde aquela noite no hospital. O Lucas que eu tenho de volta é mais do que eu poderia sonhar. Ele não apenas está limpo, ele está transformado. Ele voltou para a faculdade e se formou. Mas o maior milagre é que ele voltou para a sua primeira paixão, a música. Só que agora, as canções são outras. Ele não toca mais em bares. Ele é o líder do ministério de louvor da nossa igreja. O violão que um dia foi vendido para sustentar o vício, hoje é usado para levar esperança a outros. Ele usa seu testemunho para resgatar jovens do mesmo buraco onde ele esteve. Ele vai às Cracolândias, mas agora ele vai para levar um prato de comida, uma palavra de esperança e a prova viva de que Deus pode restaurar o que o mundo considera perdido. Às vezes, eu o vejo no altar, cantando, com os olhos fechados, adorando a Deus, e as lágrimas vêm. Mas não são mais lágrimas de dor, são lágrimas de gratidão. Eu olho para ele e vejo o poder de uma promessa cumprida. Eu aprendi da forma mais difícil que existem batalhas que não podemos vencer sozinhos. Aprendi que o poder de uma mãe é imenso, mas o poder de Deus é infinito. E aprendi que, às vezes, o maior ato de fé não é lutar com todas as suas forças, mas ter a coragem de se render e dizer: Deus, eu não aguento mais. Pega ele para ti, porque é nesse momento, quando reconhecemos nossa fraqueza, que o poder dele se manifesta de forma extraordinária. Meu filho estava morto e hoje ele vive, e essa é a canção mais linda que ele poderia compor.